receber e possa corrigir com todo o zelo e carinho a prova de vocês, tá bom? Então, ainda estou aguardando alguns, tá? Então, mandem todos que eu preciso fazer a relação. Eu mandei pelo e-mail antigo. Você mandou pelo CADES, foi isso? Você mandou pelo CADES, né? Professor, eu enviei pelo e-mail institucional, o senhor recebeu? Institucional, eu não estou recebendo por ele. Eu não estou recebendo por ele porque ele Pois eu dá... vou reenviar pelo novo e-mail, tá? Tá bom, tudo bem. Porque ele fica dizendo que tá cheio. Fica cheio, assim, como se estivesse cheio, e-mail cheio, não tem nada, mas tá como se estivesse cheio. Tá? Então, quem enviou pelo institucional, envie por esse, envie pelo que eu acabei de enviar, tá? Que é o meu pessoal, fica arquivado direitinho, não tem problema de ter algum, enfim, né? Algum transtorno em relação à avaliação de vocês, tá? Envie por esse meu e-mail pessoal, tá? Ou então, se você quiser, entre em contato lá no sala de aula, eu acho que todos têm a minha chavezinha, né? Inclusive, a nossa aula vai para lá hoje. Pessoal, vamos dar início aí à nossa sexta avaliação, né? O nosso conteúdo da sexta avaliação, que é justamente geometria molecular. Perdão. Garganta não tá legal. Então, a geometria molecular, ela está relacionada direta a tudo que nós já trabalhamos aqui sobre ligações químicas. Nós vimos as ligações iônicas, ligações covalentes. Falei um pouquinho da metálica. A metálica a gente pode aprofundar no próximo ano, não tem problema, tá? Que a metálica é um processo direto entre metais, que é o que nós chamamos de nuvens ou mar de elétrons, onde esses elétrons eles estão circulando em todos os sentidos. Eles andam só no mesmo sentido quando tem uma corrente eletromagnética, um ímã, por exemplo, né? O ímã atrai, e aí nós temos aí essa atração direta com os metais. Então, eu vou espelhar aqui para vocês o nosso material, que é o livro. Eu gosto de trabalhar com o nosso livro, né? Porque a gente estuda por ele. Então, deixa eu espelhar aqui para vocês o nosso material, para a gente dar andamento no nosso estudo. Vocês notaram que a nossa prova ela estava uma prova bem sucinta, não estava tão complicada assim. Tudo que eu falei, eu cobrei, né, naquelas 5 questões. Inclusive, trabalhei questões parecidas em sala. Tá? Então, eu acredito que o aproveitamento vai ser muito bom, vamos ter notas muito boas, com certeza. Então, quem porventura perdeu a prova, né, por algum motivo, procure a nossa coordenadora, né, a Ana Clara, ela vai conversar com você e vai repassar todas as informações sobre isso, tá? E aqui eu estou espelhando o nosso material para a gente poder trabalhar aqui. Deixa eu só procurar a página. Estou abrindo o livro online, vocês também podem pegar o livro aí, tá? Se não quiser, não tem problema, eu vou espelhar o livro aqui mesmo e vou fazer minhas explicações em cima do nosso conteúdo do livro, tá? Sobre geometria molecular. A geometria molecular, gente, não é cálculo não, tá? Ai, meu Deus, vai estar cálculo agora. Não é cálculo não. Geometria molecular é entendimento. Porque o que vem ser essa geometria molecular? Ela é a relação, justamente, de diminuição de repulsão. O que é isso? Nós não sabemos que existem ligações onde os iguais se aproximam, que foi justamente o que nós vimos com ligações covalentes. Então, se existe a proximidade dos iguais, a tendência é que eles se afastem. Vocês lembram que quando eu falei de ligações covalentes, eu falei para vocês até que existe um limite máximo de aproximação, lembram disso? Então, esse limite máximo, ele está vinculado com o tipo de geometria que essa molécula venha a ter num espaço tridimensional. Né? Então, a molécula, a tendência delas é que elas evitem a repulsão, principalmente dos pares de elétrons. Vocês lembram que eu falei para vocês que a molécula de água ela tem uma ligação covalente entre oxigênio e 2 hidrogênios, mas ela sobra pares de elétrons. Lembra lá da regra do octeto, né? Regra do octeto, todo e qualquer elemento precisa ter 8 elétrons na camada de valência para poder se igualar a um gás nobre. Vocês lembram disso? Então, tudo isso que eu falei está ainda vinculado aqui na geometria molecular, que é o que eu vou espelhar aqui para vocês, tá? Ainda existe esse vínculo, né? Não tem como fugir desse vínculo aí de regra do octeto e a questão da repulsão e a atração entre esses compostos, tá? Não tem como fugir. Então, eu vou espelhar aqui o livro para vocês.
está aqui no material do plural. Eu acredito que vocês já estejam visualizando, né? Eu acredito que já estejam visualizando esse material. Então, a geometria molecular, como eu falei para vocês, tem um vínculo direto com as ligações químicas. Então, nós necessitamos relembrar muito delas, tanto iônica quanto covalente. Tá? Precisamos relembrar essas ligações para poder nós termos os entendimentos concretos e diretos sobre o nosso conteúdo agora da nossa sexta prova. Então, vamos aqui, ó. Tá dando para todo mundo ver aí, tá? Eu não consigo mais olhar vocês, porque agora não dá para alternar o chat, né? Então, se você não estiver observando, por favor, me digam, para poder resolver o problema, tá? Então, quando a gente fala de geometria molecular, nós temos aí como as moléculas se comportam no espaço, né? Justamente para evitar aí a repulsão entre os seus ligantes e entre a sobra de pares de elétrons que possivelmente venha a acontecer. Então, você olha aí, por exemplo, nessas moléculas que estão aqui desenhadas, né, de molécula de hidrogênio, molécula de ácido clorídrico e tem a molécula de oxigênio. Notem aí que elas, fazendo aí todo o processo de estabilização, né, que é a parte molecular, nós temos a molécula que representa cada uma delas, né, e nós temos aqui a fórmula estrutural de Lewis, que nós também trabalhamos nessa nossa quinta avaliação. Então, aqui é para o hidrogênio, aqui é para o HCl, que é o ácido clorídrico, e aqui é para o oxigênio, que são duas moléculas que fazem uma ligação covalente dupla. Essas palavras não são mais estranhas para vocês, né? Ligação covalente simples, ligação covalente dupla, ligação covalente tripla. Elas também vão fazer parte aqui da nossa geometria, tá? Então, você vai notar que esses elementos, né, ó, no caso aqui, você nota que eles estão de maneira linear, né? Então, você vê que existe uma linearidade aí. Então, é linear essa formação desses elementos, ó. Estão formando um ângulo aqui, ó, né, esses lineares, né, aqui no caso, 180, né? 180, e aí nós vamos também levar em consideração algumas coisas chamadas de polaridade, que é o nosso próximo conteúdo, tá? Vamos falar de ligações, falando de geometria agora, e, posteriormente, as polaridades, que é justamente a justificativa dessa geometria. Esse exemplo aqui angular, eu posso citar para vocês, né, porque nós temos a geometria linear, nós temos a angular. Essa angular, especificamente, ela tem um ângulo de 105 graus. Esses 105 graus, eu posso dar um exemplo muito prático, que é o nosso cotidiano, a água, tá? Ela tem aí, ao pé da letra, seria 104 graus, né, e 5, alguma coisa. A gente arredonda para 5, então fica 105 graus, que é um ângulo, que é justamente, crianças, esse ângulo aqui, se eu fosse dar um exemplo como água, aqui seria os dois hidrogênios, né, ó. Seria os dois hidrogênios aqui. E o meio seria quem? Seria o oxigênio, né? O meio aqui era oxigênio. Esse ângulo é formado justamente porque sobra pares de elétrons aqui em cima, ó. Como é que sobra par de elétron, então, professor? Não entendi isso daí. Ora, o oxigênio é da família 16, então tem 6 elétrons na camada de valência. Para ficar com 8, ele precisa fazer quantas ligações? 2. Então, as 2 ligações ele fez aonde? Aqui com os hidrogênios, né? Então, sobrou isso daqui, ó, sem ser compartilhado. Então, nesse caso dessa sobra, fez com que esses hidrogênios não ficassem retos assim, ó. Perdão, mais uma vez. Não ficassem retos assim. Ficassem formando ângulo, né? Não ficassem retos, e sim formando ângulo. Justamente porque esses pares de elétrons estão empurrando esses hidrogênios para baixo. E esses hidrogênios não se tocam. Por quê, professor, que eles não se tocam? Porque eles são iguais, né? Ó. Então, se são iguais, a tendência é o quê? É se afastarem. Então, estão formando um ângulo. Então, guardem essa palavrinha que eu vou dizer para vocês. Se sobrar par de elétrons no átomo central, vou falar bem devagarinho. Se sobrar par de elétrons no átomo central, é geometria angular. Repetindo, sobrou par de elétrons no átomo central, geometria o quê? Angular. Não esquece disso. Não esquece dessa informação que pode salvar vocês. Sobrou par de elétrons no átomo central, geometria angular. Tudo bem? Deu para entender isso daí, entendeu? Então, aqui nós temos essa geometria, nós temos mais, nós temos essa linear,
nós temos a angular, nós temos a trigonal plana, nós temos a piramidal, nós temos a forma de gangorra, nós temos a de pirâmide de base quadrada, enfim, ou bipirâmide de base quadrada, nós temos várias geometrias. Eita, professor, lembrei agora do professor Leonardo, lembrei agora do professor Daniel, lembrei agora do professor Fernandes. Que bom que você lembrou desses ótimos profissionais, que nós vamos precisar do que eles falaram para vocês sobre essa parte de geometria. Mais uma vez, volto a frisar, não precisamos calcular nada aí. Vamos fazer só as ligações que nós já aprendemos a fazer, as de Lewis, e vamos ver que tipo de geometria vai ter com essas ligações, tá? Então, não precisa fazer cálculo nenhum direcionado. Então, quando a gente fala dessas repulsões, a gente fala dessa teoria aqui, ó. Teoria da repulsão dos pares de elétrons, que é conhecida como VESPER, tá? VESPER no inglês, tá? Não tem a sigla direcionada, tá? Mas, ó, ela é conhecida como VESPER, não é isso? Ó? Tá aqui, ó. Valence Shell Electron par Repulsion. Tá vendo como o meu inglês não é só apenas the books on the table? Então, tá vendo que eu consigo dizer que esse daqui é o VESPER, tá? Que é justamente a teoria da repulsão dos pares de elétrons. Então, quando você viu lá naquela molécula de água a formação do ângulo, né? Formou o ângulo, que sobrou par de elétrons. Então, esses pares de elétrons, eles têm uma repulsão muito grande um em relação ao outro, ou do par de elétrons com os seus ligantes. Lembrando que os ligantes são os que estão ligados direto ao átomo central. Quem é o átomo central da água? É o oxigênio. Por quê? Porque ele tem menor quantidade de oxigênio na molécula. Então, quem tem menor quantidade é o átomo central, que ele é que vai precisar se ligar direto para poder se estabilizar, como nós conhecemos na regra do octeto. Então, maior distância, né? Aí está dizendo, ó, maior distância angular possível, não é isso? Então, quanto mais distante, melhor para a estabilização da molécula. Lembra disso? Quanto mais distante, melhor. Então, mais afastado estiver os seus ligantes uns dos outros, vão fazer com que aquela molécula fique mais estável. E que essa nuvem eletrônica ela fique um pouco mais expandida para que todos possam se estabilizar de maneira igual, né? Não que fique pulando, puxando para um lado ou para o outro, mas que seja de maneira igual para a estabilização da molécula. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando alguma coisa difícil de entender? Vocês podem falar, tá, gente? Eu não vou ficar só falando, não. Eu quero que vocês digam. Professor, não estou entendendo. Professor, repete. Professor, estou falando rápido. Professor, está falando baixo. Digam, participem. A participação de vocês é importante. Muito importante para mim. Voltando aqui. Tá, voltando aqui. Gente, me perdi. Onde é que eu estava aqui? Cadê? Me perdi, gente. Me perdi. Agora não acho o plural. Ah, tá aqui. Pronto, encontrei. Então, maior distância angular tem relação com o VESPER, tá? Que é justamente a teoria da repulsão dos pares de elétrons, não é isso? Na camada de valência. Então, tá aqui os ligantes que eu falei para vocês, né? Vocês sabem, ligação covalente simples, ligação covalente dupla. Aqui foi o que nós trabalhamos na nossa quinta avaliação. Né? E aí tem aqui os elétrons não ligantes, ou elétrons livres, né? São chamados... Isso aqui é a nuvem eletrônica, é justamente a nuvem eletrônica, é onde o elétron se encontra, no caso, o par de elétrons, né? Aí tem um par de elétrons aqui, então tem uma nuvem eletrônica, por exemplo, que sobra no oxigênio, né? Então, essa aqui é a representação da nuvem, onde os elétrons estão. Porque nós sabemos que é impossível prever a posição e o movimento dos elétrons. Isso chama-se o princípio da incerteza de Heisenberg, que eu também já falei para vocês em conteúdos anteriores, conteúdos passados. Então, a geometria está direcionada com essas informações, das ligações covalentes que são feitas e da sobra de pares de elétrons ou elétrons não ligantes. Então, esses pares, essas ligações, as repulsões entre esses ligantes é que vão formar aí a geometria da molécula. Então, vamos olhar aqui algumas geometrias, né? Vamos olhar direto algumas geometrias. Então, veja, nós temos aqui, ó, quando você se depara com essa situação, ó, né, ó, você está vendo o quadrinho, vou só diminuir ele um pouquinho, está muito grande. Deixa eu ver aqui, 50%, tá bom? Não, é mais, professor. Está muito pequeno, 100%. Pronto, 100% tá bom, né? Dá para visualizar. Então, veja aí, ó, geometria das moléculas. Porém,
será determinada pela posição do núcleo dos átomos. Então, tenho que sempre observar o átomo central. Escolher o átomo central. Identificar o átomo central. Como? Se você tem uma molécula, olha bem aqui para o quadro. Dá para ver o quadro aqui direitinho? Dá para ver o quadro? Dá para ver o quadro direitinho aqui? Sim ou não? Bruna, tá vendo o quadro aí, Bruna? Lia Daniel, tá vendo aí? Então vamos ver. Oxigênio, H2O, né? Quando você olha para cá, o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. O que é isso, professor? Eletronegativo? Eu não lembro mais. Foi conteúdo da quarta avaliação. É aquele elemento que é capaz de retirar elétron. Lembra? O cátion perde, o ânion ganha. O cátion perde, o ânion ganha. O cátion é positivo, o ânion é negativo. O cátion é positivo, o ânion é negativo. O oxigênio ele vai formar ânion. Então, ele vai ganhar elétrons, vai tirar elétrons, né? Então, esse cara é mais eletronegativo. Então, ele é o átomo central. Ele vai ficar no centro. E também ele só tem um oxigênio, né? Então, eu sei que esse cara tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou pro hidrogênio, que só tem um elétron, ó. O hidrogênio só tem um elétron, ele só tem um elétron. Então, já vou colocando, ó, de maneira a evitar a repulsão com isso daqui, ó, a nuvem eletrônica aqui, ó, que tá bem no livro que eu coloquei, ó, a nuvem eletrônica aqui, os pares de elétrons, ó. Então, essa nuvem eletrônica, ela tá empurrando aqui para baixo essas ligações de hidrogênio, ela empurra essas ligações. Porque se não tivesse esses daqui, ó, tem gente que desenha aqui, eu já vi professor, eu não vou dizer o nome do professor não, mas eu já vi professor colocando a molécula de água assim, ó. Ainda faz assim, ó. Oh, meu Deus, assassinou a química. Não, não pode não. Meus alunos nunca vão fazer isso daqui. Isso daqui tá errado. Isso daqui tá errado. Se você representa dessa maneira, essa molécula aqui não é mais angular, essa molécula é linear. Por quê, professor? Porque esse par de elétron aqui, ó, vai fazer repulsão com esses hidrogênios. Do mesmo jeito acontece aqui. Esses pares de elétrons também vão fazer repulsão com hidrogênio. Então vai fazer a ligação ficar assim, ó, reta. Aí aqui seria linear, né? Só que não é, é angular. Então, se vocês verem a molécula de água representada assim, com par de elétron em cima, par de elétron embaixo, tá errado, né? Tá errado. A água não é linear, a água é angular. Por quê, professor? Porque sobra pares de elétrons. Lembra do VSP? Teoria da repulsão dos pares de elétrons. Então, se sobrou par de elétrons, vai formar ângulo, vai ser angular, tá? Vai ser angular. Mas nós vamos ver aqui informações importantíssimas nesse quadrinho. Esse quadrinho é um resumo do que eu falei, tá? É um resumo do que eu falei. Então, se você guardar esse quadrinho na cabeça, você não perde nenhuma questão de geometria molecular. Você é capaz de superar qualquer questão. Então, veja aí, veja aqui, ó. Número de nuvens ao redor do átomo central. Então, se você tem duas nuvens, gente, lembrando que nuvens, ó, nuvens. Não falou de nuvens, eu estou falando de quê? De ligações, tá, ó. No caso aí, quantas nuvens eu tenho aqui, ó? Tenho, ó, duas nuvens, uma desse hidrogênio e uma desse hidrogênio. E eu estou falando, além de ligações, de pares de elétrons. Então, se sobrou pares de elétrons, eu também tenho nuvens. Então, pares de elétrons, não esquece disso. Pares de elétrons. Então, toda vez que eu perguntar lá na prova, quantas nuvens eletrônicas existem na molécula de água? Nuvens eletrônicas existem na molécula de água. Vocês vão saber dizer para mim. Vocês vão dizer, são 4 nuvens. 2 nuvens são dos pares de elétrons e as outras 2 são dos ligantes, são dos hidrogênios. Então, nós temos 4 nuvens, tá? Nessa aqui, ó, que está dizendo, número de nuvens ao redor do átomo central. O exemplo que ele está dando aqui para a gente é do CO2. Pessoal, vou perguntar de novo a vocês. De novo, vocês não me responderam, vocês estão envergonhados, mas eu vou perguntar de novo a vocês. Vocês estão visualizando o meu quadro? Vocês conseguem ver o meu quadro? Por favor, me respondam. Vocês conseguem ver? A Lia disse que sim. Elia, a Marina também enviou pelo institucional, sabe me dizer?
depois você pergunta para ela, tá? Acho que você deve estar próximo aí. Depois você pergunta para ela se ela é enviada, para ela enviar por esse e-mail também, tá bom? A Bruna tá dizendo que sim. O Arthur também. Arthur é a representação de alguém, né? Falou aqui, representação de alguém. Tá bom? Então, ó, olha pro quadro. Então, já que vocês estão vendo o quadro, que bom. Olha para cá pro quadro. Vamos ver a representação que ele deu aqui foi do CO2, né? Ó. Eu vou apagar isso daqui. Eu vou apagar. A representação que foi dada aqui foi do CO2. Um pincel mais escuro, pronto, aqui. CO2, então, ó, o carbono é o átomo central, que eu estou fazendo aqui é o CO2, né, ó. O carbono é o átomo central, o carbono tem 4 ligações, né, ó, faz 4 ligações. Então, eu vou colocar os oxigênios de lado, porque você está vendo, ó, que eu vou compartilhar esses 4 elétrons, não tem como sobrar elétron aí, não sobra elétron, né, então, eu vou compartilhar os 4 elétrons, então, veja, vou compartilhar o oxigênio da família 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer as ligações, né, ó. Liguei aqui, ó. Liguei aqui. Liguei aqui. E liguei aqui, né? Pronto, compartilhei, né? Compartilhei aí 8 elétrons, 4 aqui, 2 de cada um, né? 8 elétrons. Né? Fiz o compartilhamento. Agora, vocês vão notar o seguinte, que aqui não sobrou no átomo central, esse daqui, gente, ó, eu vou botar bem para cá, ó, chama-se átomo central. É o átomo que está no centro, é o átomo central. Então é nele, é ele que vai definir a geometria, se é linear, se é angular, se é bipirâmide quadrada, se é tetraédrica, enfim, é ele que vai definir. Então, nesse caso específico, nós estamos vendo que não sobrou par de elétrons. Então, se não sobra par de elétrons, não forma o quê? Ângulo. Vou estar sempre batendo nessa teclazinha com vocês. Não sobrou par de elétrons, então não forma ângulo. Sobrou par de elétrons, forma um ângulo. Por quê, professor? Lembra do VESP, teoria de repulsão dos elétrons, não é isso? Ó, dos pares de elétrons. Então, sobrou elétron, sobrou par de elétron, tem ângulo. Não sobrou, é linear, né? Então, também temos que ver os ligantes, né? As nuvens. Porque se eu for representar aqui, ó, né, ó, aqui é a parte eletrônica, né? Se eu for fazer a representação, dizendo, por exemplo, que aqui nós temos o elemento A, que é o carbono, e aqui nós vamos ter os seus ligantes, eu poderia representar a nuvem eletrônica assim, né? Ó, a nuvem eletrônica de um oxigênio e a nuvem eletrônica do outro oxigênio. Então, se eu perguntar para vocês quantas nuvens eletrônicas tem na molécula de CO2, você vai dizer para mim 2. Nós temos 2 nuvens. 2 nuvens. A nuvem aqui desse ligante e a nuvem desse outro ligante. Sobrou par de elétron? Não. Então, se não sobra par de elétron, aqui forma um ângulo de 180 graus. É linear. Geometria qual é? Linear. Tá dizendo bem aí, ó. Qual a geometria aqui, ó? Sempre linear. Tá aqui dizendo, ó. Sempre linear. Eu tenho quantos ligantes? Eu tenho 2 ligantes, ou seja, eu tenho 2 nuvens. Tenho 2 nuvens. E observei que aqui não sobrou o quê? Pares de elétrons, né? Não sobra par de elétron, não sobra aqueles 2 pontinhos, né? Do jeito que sobra na água. Então, se não sobrou, é linear. Sempre. Linear, sempre. Nessa terceira aí, deixa eu dar uma aumentadazinha aqui, para ficar mais visível. Pronto, agora ficou melhor, né? Terceira, nessa 3 aí, ó. 3 átomos, ó. Átomo A no centro de um triângulo. Então, veja, nós temos 2 exemplos aqui, ó. Nós temos esse exemplo e nós temos esse outro, né? Ó, veja que aqui nós temos esse exemplo que está dizendo que tem 2 átomos ligantes apenas. E aqui está dizendo que nós temos 3 átomos ligantes. Então, vamos fazer para os dois. Olha para o meu quadro agora aqui. Olha para o meu quadro. Eu vou apagar aqui. Vamos fazer o primeiro que ele está dizendo aí, que tem 2 ligantes. Vou botar aqui, ó. 2 ligantes. Esses ligantes são os átomos, tá? 2 átomos ligantes. Então, como é que seria? Ele está dando enxofre, né?
Então, para ser dois átomos ligantes, eu vou dar um exemplo aqui do SO2. Tá? Dois átomos ligantes. Que é o átomo central? Aquele que tem menor quantidade, não é não? Não foi assim que eu falei? Átomo central, menor quantidade. Não foi assim que eu falei para vocês? Eu sou a Carol, viu, Carol? Como eu sabia que o Arthur era um só intermediário. Então, ó, dá para ver, tá dando para ver, tá? Todo mundo tá vendo? Tá vendo que o meu quadro tá muito pequeno. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, ó. Então, vai ficar assim, ó. Enxofre é o átomo central, tá, ó. E eu tenho 2 oxigênios. Então, eu vou colocar assim. Por quê, professor? Porque o enxofre tem 6 elétrons, não é? Vou colocar de azul. Então, o enxofre tem isso daqui, ó. Tem 1, 2. Aí, ó. 3, 4, 5, 6. Vou colocar mais embaixo aqui, ó. Que vai formar ângulo, né? Não tem pra onde fugir, não. Vai formar ângulo. Então, o que vai acontecer? Eu vou juntar com os 2 ligantes que são os oxigênios, ó. Tem um oxigênio aqui e tem um oxigênio do outro lado. Muito cuidado, que aqui pode ser questão de prova. Tudo que eu trabalho, eu gosto de colocar em prova. Então, vou compartilhar, não é? Ó? Vou compartilhar. Vou repetir aqui o oxigênio para ficar bonitinho. Pronto. Eu só tenho 2 ligantes, tá vendo? 2 ligantes, SO2. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, na ligação covalente, eu falei isso para vocês. Na ligação covalente, é um compartilhamento. Não foi assim que a gente viu? Ligação iônica, eles perdem ou ganham elétrons. Ligação covalente, compartilham seus elétrons. Não é assim que a gente trabalha? Só que nesse compartilhamento, vai chegar um momento, isso eu já falei também, estou só relembrando a vocês. Vai chegar um momento que eu vou conseguir estabilizar o átomo central, só que vai ter ligantes, vai ter nuvens que não vão ficar estáveis. Então, o que vai acontecer? Como existe sobras de pares de elétrons no átomo central, ele vai poder emprestar um par de elétrons. Escutem, emprestar um par de elétrons, não é um, não, é 2. Ele vai emprestar o par. Ele vai emprestar um par para poder estabilizar o outro ligante, para que essa molécula possa existir. Então, note aqui nesse processo, que é o chamado ligação covalente dativa. Anotem, ligação covalente dativa é empréstimo de pares de elétrons. Repetindo, ligação covalente dativa é empréstimo de pares de elétrons, que é necessário para poder estabilizar toda a molécula. Veja como é que funciona. Ó, 1, 2, 4, 6. Para 8 falta quanto? 2, né? Ó, 2 ligações. Então, ó, essas 2 ligações vai ficar aqui, ó, compartilhar direto. Ó, ligação covalente dupla, não é? Ó, não é não? Ó, ligação covalente dupla. Se eu fizer aqui, gente, se eu compartilhar, ficou com 8, não foi? Ficou com 8, ó. 6, 7, 8. Do mesmo jeito aqui, ó. 6, 7, 8. Então, estabilizou esse oxigênio, estabilizou o enxofre. Mas se eu compartilhar, gente, se eu compartilhar agora com esse outro oxigênio, ele vai continuar com 8? Não. Ele vai ficar com 10. E vai fugir a regra do octeto. Regra do octeto, 8, não 10. Então, o que ele vai fazer para poder estabilizar aquele oxigênio que faz parte da molécula? Tá vendo aqui, ó? O oxigênio faz parte da molécula. Então, o que ele vai fazer? Ele vai emprestar, gente. Ele vai dizer assim, olha, eu tenho um par de elétrons, eu vou te emprestar, mas ele é meu. Isso é para você se estabilizar. Mas esse par de elétrons é meu. O átomo central está dizendo isso para o ligante. Ele, não, tudo bem, é seu. Se você quiser, você pega de novo. E ele quer, ele pega mesmo. Se a molécula se desfizer, ele vai pegar o elétron dele. Né? Vai pegar o par de elétron dele. Então, ele empresta. E a representação do empréstimo, gente, é uma setinha apontada na direção do empréstimo. Então, ele emprestou esse par de elétrons. Aí você está notando o seguinte. Que ele está formando o que aí, gente? Ele está formando ângulo. Ele está formando um ângulo, gente. Por quê, professor? Porque sobrou o par de elétron aqui, ó, no átomo central. Então, ele forma um ângulo aqui, ó. Olha o ângulo sendo formado aqui, tá vendo? Ó? Formação de ângulo.
Então, eu pergunto para vocês, crianças, quantas nuvens eletrônicas nós temos aqui nessa molécula com 2 ligantes? Quantas nuvens eletrônicas? Nós temos 3. 3, professor. Mas só tem 2 oxigênios. Você não está certo, você não está errado, não. São 2 oxigênios, é isso aí. São os ligantes que fazem parte de 2 nuvens. Eu tenho uma nuvem daqui desse oxigênio e tem uma nuvem desse outro oxigênio onde eu emprestei o par de elétrons. Mas sobrou quem? Sobrou um par aqui em cima. Então, essa sobra também é uma nuvem. Gente, sobrou elétrons também é nuvem. Então, quantas nuvens nós temos aí, crianças? Nós temos 3 nuvens. Quantos ligantes? 2 ligantes. Sobrou par de elétrons? Sobrou. Qual é a geometria? Angular. Sobrou par de elétrons? Geometria angular. Crianças, vocês têm que sempre lembrar disso. Sobrou par de elétron? Geometria é o quê? Angular. Simples assim. Vocês resolvem qualquer questão de qualquer vestibular do Brasil lembrando disso, tá? E vocês já vão se preparando para fazer o Enem. Faça o Enem, faça como treineiro esse ano. Tá? Esse ano, não sei, deve ter ficado complicado, né? Mas no próximo ano façam, né? Quem tentou fazer, ou quem tem pretensão de fazer, no próximo ano, né? Esse ano ficou um pouco mais complicado pela questão da pandemia. Mas isso não é obstáculo, não. Nós somos vencedores e vocês, meus alunos, também são, né? E vocês vão ser o que vocês querem ser lá na universidade. Eu acredito que médicos, engenheiros, né? Advogados, professores de química, só que não, né? Enfim, vamos voltar aqui para o compartilhamento para que a gente possa ver o seguinte. Se eu for fazer a representação aqui, ó, no que eu tinha feito, né, com a 2 ligantes, eu vou chamar esse enxofre de átomo central, né, ó. Vou colocar as nuvens aí, ó. Vou colocar a nuvem do oxigênio, a nuvem do outro oxigênio e a nuvem do ligante, né, ó, que justamente o par de elétron, né, aqui seria oxigênio e aqui oxigênio. Se você for ver, o ângulo que está sendo formado aqui é um ângulo de 120 graus. É um ângulo de 120 graus que está sendo formado, né? Tanto aqui do lado quanto do outro, ó, né? A posição ela pode mudar, não tem problema. Ela vai formar um ângulo de qualquer maneira, né? Então, ângulo pela repulsão, pela questão do Vésper, né? Não esquece, que é o Vésper aqui, né? Pela questão do Vésper. Então, nós temos a formação disso daqui, né? Ó. Né, ó, formando um ângulo aí pra gente, né? Então, a primeira vai ser angular, né? Não esquece. A primeira aqui é angular, porque eu tenho só 2 ligantes, não é isso? Eu tenho só os 2 ligantes. Mas quando eu tenho 3 ligantes, como seria de 3 ligantes? Eu posso apagar isso daqui? Posso, para botar de 3 ligantes? Eu posso apagar? Posso ou não posso? Diga aí, gente, eu quero ver um tostão da voz de vocês. Sim, não, só dizer. Aí o titio obedece, se eu posso sim ou não, né? Alguém falou no chat, aí eu não consigo ver pelo chat. Sim, ó, a Carol está dizendo sim, Isabel também, né? Então, fica mais fácil para mim, porque eu não posso ficar alternando no chat, tá? Voltando lá, então eu vou apagar aqui, vou apagar e vou colocar agora com 3 ligantes, tá? Então, essa aqui é angular. Então, anotem. Aqui é angular. 2 ligantes, ó. Aqui, se eu fosse resumir, seria 2 ligantes e a sobra de um par de elétrons, né, ó. Eu tenho 2 ligantes e sobrou um par de elétrons. Então, se eu tenho 2 ligantes e sobra um par de elétrons no átomo central, então vai formar ângulo, é angular, tá? 2 ligantes, sobra de par de elétrons no átomo central, angular. Agora, com 3 ligantes, bora ver. Com 3 ligantes, como é que ficaria? Do mesmo jeito que eu peguei do SO2, eu posso pegar o SO3, né, não, ó? Quando tem 3 ligantes. 3 ligantes agora. Com 3 ligantes, eu tenho essa representação aqui, do SO3. Não é? Então, 3 ligantes. Eu tenho um enxofre que vai ficar no meio. Tenho um enxofre que vai ficar no meio. E tenho os ligantes para representá-los. Então, vou colocar aqui os elétrons do enxofre, que é o átomo central, ó. 1, 2, 3, né, ó. Tá sobrando assim.
Deixa eu melhorar a minha conta. 1, 2, 3. Tem 3 oxigênios que vão se ligar aqui, ó. 1, 2 e 3, né, ó. E agora eu vou ligar quem tem que ligar, não é? Veja bem, do jeito que eu fiz no SO2, eu vou compartilhar os elétrons com esses 3 oxigênios. Lembrando que eu tenho que seguir a regra do octeto. O enxofre é da família 16. Tem 6 elétrons na camada de valência. Para ficar com 8, precisa fazer 2 compartilhamentos, no caso, 2 ligações. Então, veja. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também vai ter 6, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desse jeitinho é que vocês estão vendo, ó. Desse jeitinho aqui. Vamos compartilhar. Vou compartilhar aqui do lado, ó. 6, 7, 8. Ligação covalente dupla aqui, né, ó. Se eu compartilhar aqui, vai ficar 8, 9, 10. Se eu compartilhar aqui, vai ficar com 12. É o octeto aí? Não. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Não sobrou isso daqui? Sobrou isso daqui, não foi? Eu vou emprestar. Eu vou fazer o empréstimo, né? Então, esse empréstimo, vou fazer isso, ó, mostrando uma setinha indo para a direção onde eu estou emprestando. E esse daqui também, ó. Ó, estou emprestando aqui. Pergunto a vocês. Sobrou um par de elétron aqui no átomo central? Não. Se não sobra par de elétrons, e eu tenho quantos ligantes? Tenho 1, 2, 3. Então, aqui, ó, eu posso até resumir isso aqui para vocês, ó. 3 ligantes. Vou botar assim, ó, 3 ligantes. E 0 par de elétrons, né, ó. Vou botar assim, elétrons, para ficar abreviado. 3 ligantes com nenhum par de elétrons sobrados lá no átomo central, eu vou ter a geometria chamada geometria trigonal plana. Trigonal plana. 3 ligantes e nenhum par de elétrons, trigonal plana. Pergunto novamente para vocês. Quantas nuvens eletrônicas nós temos aqui? Quantas nuvens? Quantas nuvens? Valendo um bombom Piper lá no seu Sampaio. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho nessa molécula de SO3? Quantas? Estão com vergonha? É? Vocês sabem, gente. Vocês são alunos excelentes. Vocês sabem me dizer assim, quantas nuvens eletrônicas eu tenho no SO3? Quantas nuvens? Me diga aí, quantas nuvens eletrônicas? Bora lá, só vou passar para frente se você me disser quantas nuvens eletrônicas tem aí. Vamos lá, gente, vamos lá. Não deixe o professor sozinho no vácuo, não. Vamos lá. Me diga aí se vocês entenderam. Quantas nuvens eletrônicas nós temos aqui? Ninguém. 2, 3, 1. Só dizer. Coloca o número aqui, ó. Precisa me falar, coloca o número. Eu não vou dizer nome. Não entendi, Bruno. Eu acho que são 2. Quase, Bruno. São 3. A Isabel disse 3. Que as nuvens é justamente isso daqui, ó. Os ligantes, tá? Ó. Ligantes ou sobra de par de elétrons, como nós vimos no SO2. Então, aqui é como se eu estivesse fazendo isso, né? O mesmo triângulo, né? Ó, que eu vi lá no SO2, não é? Ó. Só que o SO2 a diferença é que eu tenho uma sobra de par de elétrons, né? Ó. Então, toda vez que você se deparar com essa situação de ter 3 ligantes e não sobrar nenhum par de elétrons aqui no átomo central, que você viu que eu compartilhei esse e esse, nós vamos ter essa geometria trigonal plana. Essa trigonal plana, assim como a outra que nós vimos, ela tem um ângulo de 120 graus. Tá? É 120 graus o ângulo que ela forma. Tá? Então, nós temos essa geometria. Nós vimos a linear, nós vimos a angular, e nós vimos agora essa trigonal. Né? Nós vimos essa trigonal. Vamos continuar aqui, ó. Então, tá vendo, ó? Essa que sobrou pá, tá vendo, ó? Olha aí, Bruno, aqui, ó. Aqui é a nuvem eletrônica, ó. Tá vendo, ó? Nuvem eletrônica aqui.
A mesma que está representando aqui, ó. Mas são 3 nuvens, as nuvens dos ligantes, aqui também, ó. E a nuvem aqui do que ocorreu o empréstimo, tá, ó. O empréstimo que está agora sendo representado nos livros mais atuais é só essa linhazinha que representa, inclusive, nós chamamos de ligação covalente. Simples, mas não é a simples não, tá? Ele está tendo empréstimo. Ok? Então, muito cuidado com isso. Com essa atualização dos livros, e ela complica um pouco a nossa cabeça. Então, eu discordo muito de algumas atualizações por parte de alguns autores, tá? Inclusive, essa daqui é uma. Confunde, porque você vai confundir essa ligação aqui como sendo uma ligação covalente simples, ela não é. E no caso é uma dativa, é um empréstimo, tá? Então, muito cuidado para você não confundir essa ligação aqui, ó, com uma ligação dativa, aliás, uma ligação covalente simples, é a ligação dativa, que está tendo um empréstimo, né? Então, nesse sentido aqui, nós temos essa ligação angular, né, a geometria angular, e essa aqui, onde houve 2 empréstimos, que seria a setinha, ó, uma seta para cá e outra para cá, né, seria 2 empréstimos, seria a trigonal, que é a trigonal ou trigonal plana, tá? Geralmente você vai ver muito nas atividades como trigonal plana, tá? Que é muito mais voltada à geometria mesmo, geometria que nós vimos na matemática. E vamos concluir agora com 400, né? Com 4 ligantes. Então, nós temos aqui, ó, 3 possibilidades de 4 ligantes. Eu não vou mais para o quadro, não, para que vocês não fiquem estressados comigo. Que eu acho que eu falo demais, vocês devem dizer, meu Deus, o professor fala demais. Ah, Maria, não aguento mais o professor. Estou sonando na clara, esse professor fala demais. Você deve dizer isso, né? Mas eu falo para o bem de vocês. Então, veja, aqui nós temos 4, né? Tem um átomo central, que vai ter aí os seus ligantes. Mas nós temos as 3 possibilidades. Aqui são 4 nuvens, tá? Daqui, ó, que ele falou, são as nuvens, né? Nuvens, onde estão os elétrons. Não esqueçam disso. Nuvens são os elétrons, né? Então, se são os elétrons, é a questão das ligações também. Então, 4 nuvens. Veja, quando eu tenho 2 ligantes, aqui, quando eu tenho 2 ligantes, você vai ver o seguinte, ó. Nós temos, nós temos 2 ligantes, que eu vou anotar agora aqui, ó. Nós vamos ter 2 ligantes, né? Ó, vou botar assim, Lzinho aqui, ó, 2 ligantes. E vai ter 0 sobra de par de elétrons. Não sobra o quê? Par de elétrons, não sobram. Aliás, perdão, desculpa, gente, desculpa, eu pensei em outra coisa aqui, desculpa. Vai sobrar 2, né? Você tá vendo que tá sobrando 2 aí, professor. Professor, não cometa esse erro não, por favor. Maria, a gente gosta tanto do senhor, sou errando assim. Pois é, desculpe. Sobra 2 pares aí, ó. São 4 nuvens, né? São 4 nuvens, então tá sobrando 2 pares, né? Então sobra 2 pares aí. Oh, meu Deus, o que tá acontecendo agora? É que tá atrapalhando já no finalzinho. Tá vendo aqui, ó, a nuvem do par, a nuvem desse par. Eu não consigo mais. E 2 pares, né? 2 pares sobram, né? O que você vê aqui em cima. Eu vou pintar de vermelho aqui, ó. E você vê aqui embaixo. Então, quando sobra par de elétron, forma o quê? Forma ângulo, né? Já falei isso. Olha os pares de elétrons aqui, ó. É a água, né? Ó. Quantas nuvens nós temos? Temos 4. 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, aqui, ó. E 4 nuvens, né? Então, forma ângulo, né? Formando um ângulo aqui, porque sobrou esses 2 pares de elétrons. Então, se eu tenho 2 ligantes e 2 sobras de par de elétrons, a geometria é angular. Nessa outra, se eu tenho 3 átomos ligados, né, ó, você está notando que eu tenho 3 hidrogênios aqui, ó, 3 hidrogênios, né, ó, mas continua sendo 4 nuvens, né, ó. Por quê? Porque isso daqui também conta como nuvem, esse par de elétrons é a nuvem, né, então, no caso, eu tenho 3 átomos ligantes, então, se eu tiver 3 e um par, se eu tenho 3 ligantes, e eu tiver um par de elétrons livre, eu vou ter essa geometriazinha aqui que vocês estão vendo, ó. Essa linda aqui, ó. No ângulo aqui de 109 graus, ó. 109 graus e 28. Que é que nós chamamos de piramidal. É justamente a forma de pirâmide. Olha o par de elétrons sobrando aqui, ó. Olha os 3 ligantes, ó. As 3 nuvens dos ligantes, tá vendo aqui, ó? As 3 nuvens aí, ó.
Tá? Então, se eu tenho 2 elétrons, repetindo a primeira, se eu tenho 2 elétrons e sobra 2 pares, geometria angular. Se eu tenho 3 ligantes, né? Ó, tenho 3 ligantes e sobra um par, geometria piramidal. E se eu tenho 4 ligantes e não sobra nenhum par de elétrons, que é que vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho 4 átomos, 4 ligantes. Né, ó, tenho 4 ligantes aqui, ó. E não vai sobrar nenhum par de elétron no átomo central. É 0 aqui, ó. 0 par de elétron. 0 par de elétron. Então, vou ter uma geometria chamada tetraédrica. Onde eu tenho o átomo central, eu tenho 4 nuvens aqui, ó. 4. Do jeito que foi dito aqui, ó. 4 nuvens, né? 4 nuvenzinhas. Tenho 4 nuvens, porém, não sobrou elétrons no átomo central. Não sobra elétron no átomo central. E nós temos aí essa geometria. Então, as principais, as mais cobradas, as mais trabalhadas, são essas que eu estou mostrando para vocês. São essas aí que eu mostro para vocês, que estou mostrando. São com essas que nós vamos trabalhar. Óbvio que nós temos outras, né? Se a gente for ver bem na próxima página, vocês vão ver outras representações. Depois eu falo sobre isso daqui, ó, sobre as chamadas cunhas, né? Que são representação no plano, né? No plano da folha, tanto frente quanto costa, né? Faz a representação delas aqui. E aqui tem outras geometrias, tá vendo, ó? Essa octaédrica, né? Você tá vendo que eu tenho aqui esse SF6 é o que nós chamamos de expansão do octeto. Então, aqui o octeto vai se expandir, né? A expansão aqui vai produzir essa geometria. Então, tem tudo a ver com o que nós vimos sobre o octeto, né? E sobre a repulsão dos pares de elétrons, tá? Deixa eu ver se tem alguma atividade para ser feita. Esse daqui a gente pode ver depois, tá? Que são mais complexos, eu não estou querendo entrar nessa complexidade agora, tá? Que eu acredito que vocês devem ter ficado um pouquinho em dúvida no que eu falei aqui, então eu preciso agir sobre isso, fazendo atividades, questões, tá? Então não vou aprofundar demais com essa questão aqui do VESP, não. Mostrei para vocês os principais que eu vou cobrar de vocês. São aqueles da angular, piramidal, linear e tetraédrica. Ok? Linear e tetraédrica. Então, deixa eu procurar aqui alguma questão para que vocês façam em casa. Tem algumas resolvidas aqui, tá? Que já é um norte para vocês, né? Alguns dados, né? Para que vocês possam fazer as outras questões. Mas façam aí, ó, para a gente iniciar, essas questões aqui dessa página 303, tá? Façam as 303, tanto essa parte aí de cima, como essa do desenvolvimento, tá? Próxima aula eu volto corrigindo isso daqui para a gente poder definir. E justamente foi o que nós falamos, tá vendo? Ó? Então, página 203 é para ser feita, tá bom? Eu quero receber, mandem pelo meu e-mail ou lá no sala de aula. Inclusive, essa aula estará lá, ok? Estará na íntegra lá, tudo bem? Então, estamos terminando por aqui, tá? Página 303. Página 303, tá? Página 303. Tudo bem? Tá aí a nossa aula, encerra agora. Quem não mandou a prova ou mandou pelo outro e-mail, por favor, providencie e mandar pelo meu e-mail correto, tá bom? Agradeço a vocês e até a próxima aula. Tchau.